mentais da humanidade. Como tudo começou? Como a ordem surgiu do caos? Tanto a Bíblia, no livro de Gênesis, quanto a mitologia grega, em seus contos mais antigos, partem de uma premissa muito semelhante. Imagine um estado inicial de pura desordem, um vazio sem forma. A Bíblia descreve isso de forma poética. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. É nesse cenário que Deus intervém. Ele não cria a partir do nada absoluto, mas a partir desse caos primordial. Sua primeira ação é separar a luz das trevas, depois as águas de cima das águas de baixo, a terra seca do mar. Cada ato de criação é um ato de organização, de impor uma ordem divina e com propósito sobre a desordem. É um processo metódico, dividido em dias, onde cada elemento do universo encontra seu lugar e sua função. A criação, em Gênesis, é a história da transformação do caos em cosmos. Uma palavra que, aliás, vem do grego e significa ordem. Agora, vamos viajar para a Grécia Antiga. Como eles imaginavam o início de tudo? Surpreendentemente, de uma forma muito parecida. Para os gregos, no princípio de tudo, existia apenas o caos. Não era o caos como pensamos hoje, tipo uma bagunça no quarto, mas sim um abismo, um vazio primordial, uma entidade que continha em si o potencial para tudo o que viria a existir. Do seio desse caos, surgem as primeiras entidades divinas, os protogenoi. Entre eles, os mais importantes são Gaia, a Terra, nossa mãe primordial, e Urano, o céu estrelado que a cobre. Juntos, eles começam a dar forma ao mundo. Gaia dá à luz as montanhas, os mares, e com Urano gera os titãs, os ciclopes e outras criaturas que irão povoar e continuar a moldar a realidade. Assim como em Gênesis, a narrativa grega mostra forças divinas trazendo ordem a partir de um estado caótico inicial. O universo não surge pronto. Ele é esculpido, organizado e estruturado por esses seres poderosos. Então vejam que interessante. Duas culturas tão distantes no tempo e no espaço, com sistemas de crença completamente diferentes, chegam a uma conclusão muito parecida sobre a origem do universo. Ambas veem o cosmos como uma vitória da ordem sobre o caos. Em Gênesis, essa ordem é estabelecida pela palavra de um Deus único e soberano, que age com um plano claro e definido. Na mitologia grega, a ordem emerge de uma sucessão de gerações divinas, muitas vezes através de conflitos e lutas de poder, como a que veremos entre Urano, Cronos e Zeus. Mas a essência é a mesma. O universo que conhecemos é o resultado de uma organização imposta sobre uma desordem primordial. Essa ideia reflete um desejo humano profundo de encontrar sentido, padrão e propósito em um mundo que muitas vezes pode parecer caótico e imprevisível. Mas as semelhanças não param por aí. Vamos pensar no papel da humanidade nessas duas narrativas de criação. Em Gênesis, o homem é o ápice da criação de Deus, feito à sua imagem e semelhança. Adão é colocado no jardim do Éden com a responsabilidade de cuidar da criação, de ser um administrador do mundo que Deus organizou. Isso confere à humanidade um lugar especial e uma grande responsabilidade dentro da ordem cósmica. Há uma relação direta e pessoal entre o Criador e sua criação mais preciosa. Na mitologia grega, a criação da humanidade é um pouco mais complexa e tem diferentes versões. Uma das mais famosas é a do titã Prometeu, que moldou os homens a partir do barro, assim como Deus moldou Adão do pó da terra. Vejam a semelhança. Prometeu, porém, não era o Deus Supremo. Ele era um titã astuto que via potencial nos humanos e decidiu ajudá-los, chegando a roubar o fogo dos deuses para dar a eles, um ato de rebeldia que lhe custou caro. Nessa versão, a humanidade não é o plano central do Deus principal, Zeus, mas sim o projeto de uma divindade secundária e compassiva. Isso estabelece uma dinâmica diferente. A humanidade está em uma posição mais vulnerável, muitas vezes à mercê dos caprichos e conflitos dos deuses do Olimpo. Enquanto em Gênesis o homem tem um mandato divino, na mitologia grega ele precisa lutar e usar sua inteligência para sobreviver em um mundo governado por forças muitas vezes indiferentes ou até hostis.
Essa diferença na relação entre divindade e humanidade é crucial. Na tradição judaico-cristã, a ordem estabelecida por Deus inclui um código moral claro. Os 10 mandamentos, por exemplo, são regras divinas para manter a ordem social e a relação correta com Deus. O pecado é uma quebra dessa ordem, uma reintrodução do caos na criação. Na Grécia, a moralidade era mais situacional. Os deuses não eram modelos de perfeição moral. Eles mentiam, traíam, sentiam inveja e agiam por impulso. A ordem era mais sobre poder e equilíbrio entre as forças divinas do que sobre um código ético absoluto para os humanos. A hubris, o orgulho excessivo que leva um mortal a se comparar aos deuses, era um dos maiores pecados, pois representava uma ameaça a essa ordem cósmica estabelecida. Então, ao comparar a criação em Gênesis e na mitologia grega, vemos um tema em comum: a passagem do caos para a ordem. Em ambos, forças divinas são responsáveis por essa organização. No entanto, a natureza dessa ordem e o lugar da humanidade nela são bem diferentes. De um lado, temos um Deus único, benevolente e planejador, que cria uma ordem com propósito e estabelece uma aliança moral com a humanidade. Do outro, temos um panteão de deuses imperfeitos e conflituosos, onde a ordem emerge de lutas de poder e a humanidade é uma criação secundária que precisa ser esperta para navegar nesse universo complexo. Analisar essas histórias lado a lado não diminui a fé de ninguém, pelo contrário. Isso enriquece nossa compreensão sobre como diferentes povos tentaram responder às mesmas perguntas existenciais. Mostra como a mente humana, em diferentes contextos, buscou encontrar sentido na existência, estrutura no universo e um lugar para si mesma dentro do grande esquema das coisas. A necessidade de transformar o caos em cosmos parece ser uma parte fundamental da nossa jornada como espécie. No nosso próximo vídeo, vamos explorar outro tema incrível: o dilúvio. Sim, a história de Noé tem um paralelo impressionante na mitologia grega e em outras culturas ao redor do mundo. Como um evento tão catastrófico, um retorno ao caos aquático primordial, aparece em tantas tradições. O que isso nos diz sobre o medo da destruição e a esperança de um recomeço? Você não pode perder. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem às origens do universo. Se você está curtindo essa série e quer continuar explorando essas conexões incríveis entre a Bíblia e a mitologia, não se esqueça de se inscrever no canal Verso Sagrado IGT, deixar o seu like neste vídeo e ativar o sininho para não perder o nosso próximo episódio. Deixe nos comentários o que você achou dessas semelhanças e diferenças. A sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Embora venham de mundos completamente diferentes, ambas nos mostram como o divino e o humano estão constantemente entrelaçados. Vamos começar com a mitologia grega. Pense nos deuses do Olimpo: Zeus, Hera, Apolo, Atena. Eles não eram divindades distantes e inalcançáveis. Pelo contrário, eram cheios de paixões, ciúmes, raiva e amor, muito parecidos com os humanos que governavam. Eles desciam à terra o tempo todo, disfarçavam-se de mortais, apaixonavam-se por eles, tinham filhos com eles, os famosos semideuses como Hércules e Perseu, e interferiam diretamente nos assuntos humanos. A Guerra de Troia, por exemplo, é um grande tabuleiro de xadrez divino, com deuses escolhendo lados e manipulando o conflito para seus próprios interesses. Para os gregos, o destino de um homem ou de uma cidade inteira podia depender do capricho ou do favor de uma divindade. Era uma relação muito pessoal, mas também imprevisível, e por vezes perigosa. Os deuses eram poderosos, mas suas motivações eram frequentemente egoístas. Eles podiam ser tanto uma fonte de bênçãos quanto de tragédias terríveis. Agora, vamos olhar para a Bíblia. A relação entre Deus e a humanidade aqui é apresentada de uma forma radicalmente diferente. Desde o Jardim do Éden, vemos um Deus que busca um relacionamento com suas criaturas. Mas, ao contrário dos deuses gregos, o Deus bíblico é único, soberano e age com um propósito moral e redentor. A interação não é baseada em caprichos, mas em alianças. Pense na aliança com Noé após o dilúvio, com Abraão,
prometendo-lhe uma descendência numerosa, ou com Moisés no Monte Sinai, entregando a lei que se tornaria o alicerce moral e social do povo de Israel. Deus não desce à terra para se envolver em romances ou disputas mesquinhas. Ele se comunica através de profetas, homens e mulheres escolhidos para transmitir sua vontade e sua mensagem de justiça, arrependimento e esperança. Personagens como Moisés, Isaías e Jeremias não eram filhos de Deus no sentido biológico, mas seus porta-vozes. A intervenção divina na Bíblia tem sempre um objetivo maior: guiar a humanidade de volta a um relacionamento correto com Ele e cumprir um plano de salvação para toda a história. Então, qual é a grande diferença? Na mitologia grega, os deuses são uma projeção amplificada das virtudes e, principalmente, dos defeitos humanos. A relação deles com a humanidade reflete o caos, a paixão e a imprevisibilidade da própria vida. Já na Bíblia, Deus é a fonte da moralidade, um ser transcendente cuja relação com a humanidade visa a ordem, a justiça e a redenção. Ele não é um reflexo dos homens, ele é o padrão pelo qual os homens devem se medir. A interferência divina na mitologia grega muitas vezes serve aos próprios deuses, enquanto na Bíblia, a intervenção de Deus, mesmo quando parece dura, como no caso do dilúvio ou das pragas do Egito, é apresentada como parte de um plano maior para o bem da humanidade e para a restauração da criação. Apesar dessas diferenças teológicas gigantescas, há um ponto em comum impressionante. Tanto a Bíblia quanto os mitos gregos compartilham a ideia de que a humanidade não está sozinha no universo. Existe uma força superior, uma consciência divina que observa, se importa e interfere no nosso mundo. Em ambas as tradições, nossas vidas não são apenas uma sequência aleatória de eventos. Elas são parte de uma narrativa maior, onde o divino e o humano se encontram, se confrontam e coexistem. Seja através dos trovões de Zeus no Olimpo ou da voz de Deus falando através de uma sarça ardente, essas histórias nos lembram que nossa jornada está sendo observada. Elas nos ensinam que nossas escolhas têm um peso que ecoa na eternidade e que a busca por conexão com o transcendente é uma das jornadas mais antigas e fundamentais da experiência humana. Essa exploração nos ajuda a entender não apenas textos antigos, mas também as diferentes maneiras como a humanidade tentou dar sentido à sua existência e ao seu lugar no cosmos. De um lado, um panteão de deuses que espelha nossa própria natureza falível. Do outro, um único Deus que nos chama a transcender essa natureza. Duas visões de mundo, duas formas de entender a relação entre o céu e a terra, mas ambas nos convidando a olhar para cima e a refletir sobre o significado mais profundo de nossas vidas. Gostou dessa análise? Quer continuar explorando as profundezas das narrativas sagradas e mitológicas? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Verso Sagrado, deixar o seu like neste vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Sua participação é muito importante para nós. Você já parou para pensar que histórias de culturas e épocas completamente diferentes podem, de alguma forma, conversar entre si? Hoje, vamos fazer uma viagem fascinante por dois mundos que, à primeira vista, parecem opostos: a Bíblia e a mitologia grega. Embora venham de tradições totalmente distintas, uma monoteísta e a outra politeísta, é incrível como elas compartilham temas e ideias universais. Isso não significa que uma copiou da outra, mas sim que ambas refletem a busca da humanidade por respostas para as mesmas perguntas profundas sobre a vida, a morte e o nosso lugar no universo. Vamos começar pelo princípio de tudo: a criação do ser humano. No livro de Gênesis, Adão é criado do pó da terra, do barro, e Deus sopra em suas narinas o fôlego da vida. Agora, olhe para a mitologia grega. O titã Prometeu, conhecido por sua inteligência e por ser amigo da humanidade, também molda os primeiros homens a partir do barro e da água. E, em uma versão do mito, é a deusa Atena quem lhes concede o sopro da vida. Em ambos os casos, a humanidade tem uma origem humilde, vinda da terra, mas é animada por um sopro divino. Essa ideia de que somos uma mistura do terreno com o celestial é poderosa e aparece nas duas narrativas. Outro ponto de encontro impressionante é a história de um grande dilúvio.
Na Bíblia, Deus, descontente com a maldade dos homens, decide inundar o mundo para purificá-lo. Ele instrui Noé a construir uma arca para salvar sua família e um par de cada animal. Na mitologia grega, temos uma história muito parecida. Zeus, o rei dos deuses, fica furioso com a arrogância e a impiedade da humanidade, e também decide exterminá-la com uma grande inundação. Mas Prometeu avisa seu filho, Deucalião, para construir um baú, uma espécie de arca, para que ele e sua esposa, Pirra, pudessem sobreviver. Em ambas as histórias, o dilúvio é um castigo divino e um recomeço para a humanidade, com um casal justo sendo escolhido para repovoar a terra. E que tal a perda da inocência ou da Era de Ouro? Na Bíblia, Adão e Eva vivem no Jardim do Éden, um paraíso sem dor, trabalho ou morte. A vida é perfeita e eterna. Eles perdem esse estado de graça quando desobedecem a Deus e comem o fruto da árvore do conhecimento. Na mitologia grega, o poeta Hesíodo descreve a Era de Ouro, a primeira e melhor fase da humanidade, quando as pessoas viviam como deuses, sem preocupações, trabalho duro ou velhice. Essa era termina quando Pandora, a primeira mulher criada por ordem de Zeus, abre uma caixa ou um jarro que libera todos os males no mundo: doenças, sofrimento e morte. A semelhança é clara. Um estado inicial de perfeição é perdido por uma ação que introduz o sofrimento na experiência humana. Também podemos ver paralelos nas figuras dos heróis. Muitos heróis bíblicos, como Sansão, eram conhecidos por sua força sobre-humana, concedida por Deus. Sua força estava ligada aos seus cabelos, um voto feito a Deus. Na mitologia grega, temos Hércules, ou Heracles, o herói mais famoso de todos, um semideus filho de Zeus. Famoso por sua força descomunal e por realizar 12 trabalhos impossíveis. Tanto Sansão quanto Hércules são figuras trágicas, com uma força incrível, mas também com fraquezas humanas que os levam a cometer grandes erros. Ambos são exemplos do arquétipo do herói poderoso, mas falho. Outro tema comum é a ideia de um salvador ou libertador. Moisés é uma figura central na Bíblia, escolhido por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. Ele é um mediador entre Deus e os homens, guiando seu povo em direção à terra prometida. Na mitologia grega, heróis como Teseu e Perseu também atuam como libertadores. Teseu salva Atenas do terrível tributo de enviar jovens para serem devorados pelo Minotauro. Perseu salva Andrômeda de um monstro marinho e livra o povo de outros perigos. Embora as escalas sejam diferentes, a estrutura é a mesma. Uma figura heróica surge para salvar seu povo de uma grande opressão ou perigo. Vamos pensar também na rivalidade entre irmãos. A história de Caim e Abel é um dos primeiros dramas da Bíblia. A inveja de Caim, pelo fato de Deus ter aceitado a oferta de seu irmão Abel, o leva a cometer o primeiro assassinato da história. A mitologia grega também está cheia de conflitos fraternos. Um exemplo famoso é a história de Etéocles e Polinices, filhos de Édipo, que concordam em reinar em Tebas alternadamente, mas Etéocles se recusa a ceder o trono, o que leva a uma guerra terrível, na qual ambos acabam se matando. Em ambos os casos, a inveja e a luta pelo poder ou pelo reconhecimento destroem os laços familiares. E a ideia de uma jornada ao submundo. Na Bíblia, embora não seja um tema central no Antigo Testamento, a ideia de um lugar dos mortos, o Sheol, existe. No Novo Testamento, Cristo desce ao inferno ou ao reino dos mortos antes de sua ressurreição. Na mitologia grega, essa jornada é um tema recorrente. Heróis como Odisseu, Hércules e Orfeu viajam ao mundo inferior, governado por Hades, para cumprir uma missão, obter conhecimento ou resgatar alguém. Essas jornadas simbolizam a superação da morte e o confronto com os maiores medos. Então, o que tudo isso nos mostra? Mostra que, apesar de suas enormes diferenças teológicas e culturais, a Bíblia e os mitos gregos usam uma linguagem simbólica para explorar as mesmas preocupações humanas universais. De onde viemos, por que sofremos, qual é o nosso propósito e o que acontece depois da morte. Essas histórias são como espelhos que diferentes culturas criaram para refletir a imagem da humanidade e tentar entender os mistérios da existência. Ao estudá-las lado a lado, não diminuímos nenhuma delas,
Pelo contrário, enriquecemos nossa compreensão da profunda e complexa jornada humana. Gostou dessa análise? Explorar esses paralelos nos ajuda a ver como a sabedoria humana pode se manifestar de formas diferentes, mas com um coração comum. Se você é apaixonado por explorar os textos sagrados e descobrir seus significados mais profundos, você vai adorar o nosso canal. Inscreva-se agora no verso sagrado Yatut para não perder nossos próximos vídeos. Vamos continuar essa jornada de conhecimento juntos. Embora venham de mundos completamente diferentes, ambas nos mostram como o divino e o humano estão constantemente entrelaçados. Vamos começar com a mitologia grega. Pense nos deuses do Olimpo: Zeus, Hera, Apolo, Atena. Eles não eram divindades distantes e inalcançáveis. Pelo contrário, eram cheios de paixões, ciúmes, raiva e amor, muito parecidos com os humanos que governavam. Eles desciam à terra o tempo todo. Disfarçavam-se de mortais, apaixonavam-se por eles, tinham filhos com eles, os famosos semideuses como Hércules e Perseu, e interferiam diretamente nos assuntos humanos. A Guerra de Troia, por exemplo, é um grande tabuleiro de xadrez divino, com deuses escolhendo lados e manipulando o conflito para seus próprios interesses. Para os gregos, o destino de um homem ou de uma cidade inteira podia depender do capricho ou do favor de uma divindade. Era uma relação muito pessoal, mas também imprevisível, e por vezes perigosa. Os deuses eram poderosos, mas suas motivações eram frequentemente egoístas. Eles podiam ser tanto uma fonte de bênçãos quanto de tragédias terríveis. Agora, vamos olhar para a Bíblia. A relação entre Deus e a humanidade aqui é apresentada de uma forma radicalmente diferente. Desde o Jardim do Éden, vemos um Deus que busca um relacionamento com suas criaturas. Mas, ao contrário dos deuses gregos, o Deus bíblico é único, soberano e age com um propósito moral e redentor. A interação não é baseada em caprichos, mas em alianças. Pense na aliança com Noé após o dilúvio, com Abraão, prometendo-lhe uma descendência numerosa, ou com Moisés no Monte Sinai, entregando a lei que se tornaria o alicerce moral e social do povo de Israel. Deus não desce à terra para se envolver em romances ou disputas mesquinhas. Ele se comunica através de profetas, homens e mulheres escolhidos para transmitir sua vontade e sua mensagem de justiça, arrependimento e esperança. Personagens como Moisés, Isaías e Jeremias não eram filhos de Deus no sentido biológico, mas seus porta-vozes. A intervenção divina na Bíblia tem sempre um objetivo maior: guiar a humanidade de volta a um relacionamento correto com Ele e cumprir um plano de salvação para toda a história. Então, qual é a grande diferença? Na mitologia grega, os deuses são uma projeção amplificada das virtudes e, principalmente, dos defeitos humanos. A relação deles com a humanidade reflete o caos, a paixão e a imprevisibilidade da própria vida. Já na Bíblia, Deus é a fonte da moralidade, um ser transcendente cuja relação com a humanidade visa a ordem, a justiça e a redenção. Ele não é um reflexo dos homens, ele é o padrão pelo qual os homens devem se medir. A interferência divina na mitologia grega muitas vezes serve aos próprios deuses, enquanto na Bíblia, a intervenção de Deus, mesmo quando parece dura, como no caso do dilúvio ou das pragas do Egito, é apresentada como parte de um plano maior para o bem da humanidade e para a restauração da criação. Apesar dessas diferenças teológicas gigantescas, há um ponto em comum impressionante. Tanto a Bíblia quanto os mitos gregos compartilham a ideia de que a humanidade não está sozinha no universo. Existe uma força superior, uma consciência divina que observa, se importa e interfere no nosso mundo. Em ambas as tradições, nossas vidas não são apenas uma sequência aleatória de eventos. Elas são parte de uma narrativa maior, onde o divino e o humano se encontram, se confrontam e coexistem. Seja através dos trovões de Zeus no Olimpo ou da voz de Deus falando através de uma sarça ardente, essas histórias nos lembram que nossa jornada está sendo observada. Elas nos ensinam que nossas escolhas têm um peso que ecoa na eternidade e que a busca por conexão com o transcendente é uma das jornadas mais antigas e fundamentais da experiência humana. Essa exploração nos ajuda a entender não apenas textos antigos,
mas também as diferentes maneiras como a humanidade tentou dar sentido à sua existência e ao seu lugar no cosmos. De um lado, um panteão de deuses que espelha nossa própria natureza falível. Do outro, um único Deus que nos chama a transcender essa natureza. Duas visões de mundo, duas formas de entender a relação entre o céu e a terra, mas ambas nos convidando a olhar para cima e a refletir sobre o significado mais profundo de nossas vidas. Gostou dessa análise? Quer continuar explorando as profundezas das narrativas sagradas e mitológicas? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Verso Sagrado, deixar o seu like neste vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Sua participação é muito importante para nós, mentais da humanidade. Como tudo começou? Como a ordem surgiu do caos? Tanto a Bíblia, no livro de Gênesis, quanto a mitologia grega, em seus contos mais antigos, partem de uma premissa muito semelhante. Imagine um estado inicial de pura desordem, um vazio sem forma. A Bíblia descreve isso de forma poética. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. É nesse cenário que Deus intervém. Ele não cria a partir do nada absoluto, mas a partir desse caos primordial. Sua primeira ação é separar a luz das trevas, depois as águas de cima das águas de baixo, a terra seca do mar. Cada ato de criação é um ato de organização, de impor uma ordem divina e com propósito sobre a desordem. É um processo metódico, dividido em dias, onde cada elemento do universo encontra seu lugar e sua função. A criação, em Gênesis, é a história da transformação do caos em cosmos. Uma palavra que, aliás, vem do grego e significa ordem. Agora, vamos viajar para a Grécia Antiga. Como eles imaginavam o início de tudo? Surpreendentemente, de uma forma muito parecida. Para os gregos, no princípio de tudo, existia apenas o caos. Não era o caos como pensamos hoje, tipo uma bagunça no quarto, mas sim um abismo, um vazio primordial, uma entidade que continha em si o potencial para tudo o que viria a existir. Do seio desse caos, surgem as primeiras entidades divinas, os protogenoi. Entre eles, os mais importantes são Gaia, a Terra, nossa mãe primordial, e Urano, o céu estrelado que a cobre. Juntos, eles começam a dar forma ao mundo. Gaia dá à luz as montanhas, os mares, e com Urano gera os titãs, os ciclopes e outras criaturas que irão povoar e continuar a moldar a realidade. Assim como em Gênesis, a narrativa grega mostra forças divinas trazendo ordem a partir de um estado caótico inicial. O universo não surge pronto. Ele é esculpido, organizado e estruturado por esses seres poderosos. Então vejam que interessante. Duas culturas tão distantes no tempo e no espaço, com sistemas de crença completamente diferentes, chegam a uma conclusão muito parecida sobre a origem do universo. Ambas veem o cosmos como uma vitória da ordem sobre o caos. Em Gênesis, essa ordem é estabelecida pela palavra de um Deus único e soberano, que age com um plano claro e definido. Na mitologia grega, a ordem emerge de uma sucessão de gerações divinas, muitas vezes através de conflitos e lutas de poder, como a que veremos entre Urano, Cronos e Zeus. Mas a essência é a mesma. O universo que conhecemos é o resultado de uma organização imposta sobre uma desordem primordial. Essa ideia reflete um desejo humano profundo de encontrar sentido, padrão e propósito em um mundo que muitas vezes pode parecer caótico e imprevisível. Mas as semelhanças não param por aí. Vamos pensar no papel da humanidade nessas duas narrativas de criação. Em Gênesis, o homem é o ápice da criação de Deus, feito à sua imagem e semelhança. Adão é colocado no jardim do Éden com a responsabilidade de cuidar da criação, de ser um administrador do mundo que Deus organizou. Isso confere à humanidade um lugar especial e uma grande responsabilidade dentro da ordem cósmica. Há uma relação direta e pessoal entre o Criador e sua criação mais preciosa. Na mitologia grega, a criação da humanidade é um pouco mais complexa e tem diferentes versões. Uma das mais famosas é a do titã Prometeu, que moldou os homens a partir do barro, assim como Deus moldou Adão do pó da terra. Vejam a semelhança.
Prometeu, porém, não era o Deus Supremo. Ele era um titã astuto que via potencial nos humanos e decidiu ajudá-los, chegando a roubar o fogo dos deuses para dar a eles, um ato de rebeldia que lhe custou caro. Nessa versão, a humanidade não é o plano central do Deus principal, Zeus, mas sim o projeto de uma divindade secundária e compassiva. Isso estabelece uma dinâmica diferente. A humanidade está em uma posição mais vulnerável, muitas vezes à mercê dos caprichos e conflitos dos deuses do Olimpo. Enquanto em Gênesis o homem tem um mandato divino, na mitologia grega ele precisa lutar e usar sua inteligência para sobreviver em um mundo governado por forças muitas vezes indiferentes ou até hostis. Essa diferença na relação entre divindade e humanidade é crucial. Na tradição judaico-cristã, a ordem estabelecida por Deus inclui um código moral claro. Os 10 mandamentos, por exemplo, são regras divinas para manter a ordem social e a relação correta com Deus. O pecado é uma quebra dessa ordem, uma reintrodução do caos na criação. Na Grécia, a moralidade era mais situacional. Os deuses não eram modelos de perfeição moral. Eles mentiam, traíam, sentiam inveja e agiam por impulso. A ordem era mais sobre poder e equilíbrio entre as forças divinas do que sobre um código ético absoluto para os humanos. A hubris, o orgulho excessivo que leva um mortal a se comparar aos deuses, era um dos maiores pecados, pois representava uma ameaça a essa ordem cósmica estabelecida. Então, ao comparar a criação em Gênesis e na mitologia grega, vemos um tema em comum: a passagem do caos para a ordem. Em ambos, forças divinas são responsáveis por essa organização. No entanto, a natureza dessa ordem e o lugar da humanidade nela são bem diferentes. De um lado, temos um Deus único, benevolente e planejador, que cria uma ordem com propósito e estabelece uma aliança moral com a humanidade. Do outro, temos um panteão de deuses imperfeitos e conflituosos, onde a ordem emerge de lutas de poder e a humanidade é uma criação secundária que precisa ser esperta para navegar nesse universo complexo. Analisar essas histórias lado a lado não diminui a fé de ninguém, pelo contrário. Isso enriquece nossa compreensão sobre como diferentes povos tentaram responder às mesmas perguntas existenciais. Mostra como a mente humana, em diferentes contextos, buscou encontrar sentido na existência, estrutura no universo e um lugar para si mesma dentro do grande esquema das coisas. A necessidade de transformar o caos em cosmos parece ser uma parte fundamental da nossa jornada como espécie. No nosso próximo vídeo, vamos explorar outro tema incrível: o dilúvio. Sim, a história de Noé tem um paralelo impressionante na mitologia grega e em outras culturas ao redor do mundo. Como um evento tão catastrófico, um retorno ao caos aquático primordial, aparece em tantas tradições. O que isso nos diz sobre o medo da destruição e a esperança de um recomeço? Você não pode perder. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem às origens do universo. Se você está curtindo essa série e quer continuar explorando essas conexões incríveis entre a Bíblia e a mitologia, não se esqueça de se inscrever no canal Verso Sagrado IGT, deixar o seu like neste vídeo e ativar o sininho para não perder o nosso próximo episódio. Deixe nos comentários o que você achou dessas semelhanças e diferenças. A sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima. É fascinante como em diferentes cantos do mundo, nossos ancestrais contaram mitos sobre uma queda, um momento em que algo deu muito errado. Hoje, vamos mergulhar em duas das mais famosas dessas histórias, a de Adão e Eva e a de Prometeu. Vamos desvendar o que elas realmente significam e por que continuam tão importantes para nós até hoje. Vamos começar com uma história que a maioria de nós conhece, pelo menos por cima, a de Adão e Eva no Jardim do Éden. Segundo o livro de Gênesis, Deus cria o primeiro homem, Adão, e depois a primeira mulher, Eva, a partir da costela de Adão. Ele os coloca em um paraíso perfeito, o Jardim do Éden. Eles têm tudo o que poderiam desejar, vivem em total harmonia com a natureza e com o próprio Criador. A vida é simples, pura e cheia de alegria. Mas há uma única regra, uma só proibição em todo esse paraíso. Deus diz a eles:
Vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerão, porque no dia em que dela comerem, certamente morrerão. Parece simples, não é? Uma única regra para manter a ordem perfeita do universo. Mas, como sabemos, a simplicidade pode ser enganosa. É aqui que entra a serpente, uma figura astuta e persuasiva. Ela se aproxima de Eva e planta a semente da dúvida. A serpente questiona a ordem de Deus, dizendo que, na verdade, se eles comerem o fruto, não morrerão. Pelo contrário, seus olhos se abrirão e eles serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A promessa é tentadora: conhecimento, poder, divindade. Eva, movida pela curiosidade e pelo desejo de saber mais, pega o fruto proibido, come e depois oferece a Adão, que também come. Naquele exato momento tudo muda, a inocência se perde. Eles percebem que estão nus e sentem vergonha pela primeira vez. Tentam se esconder de Deus, mas, claro, isso é impossível. As consequências desse ato são devastadoras. Deus os confronta, e eles são expulsos do jardim do Éden. A vida fácil e harmoniosa acabou. Agora, eles enfrentarão o sofrimento, o trabalho duro, a dor e, finalmente, a morte. A mulher sentirá dor no parto e o homem terá que trabalhar a terra com suor para conseguir seu sustento. Essa história, conhecida como a queda do homem, explica, na tradição judaico-cristã, a origem do sofrimento e da mortalidade humana. É a história de como a desobediência a uma lei divina trouxe consequências duradouras para toda a humanidade. O ato de transgressão, o pecado original, cria uma separação entre o homem e Deus, um tema que ecoa por toda a Bíblia. Agora, vamos viajar da antiga Judéia para a Grécia Antiga e conhecer outra história de transgressão, mas com um tom bem diferente. A história de Prometeu. Prometeu era um titã, uma raça de deuses que precedeu os deuses do Olimpo, como Zeus. Diferente de outros deuses, Prometeu tinha um carinho especial pela humanidade, uma criação que ele mesmo ajudou a moldar do barro. Naquela época, os humanos eram criaturas frágeis, vivendo no frio e na escuridão, sem ferramentas, sem conhecimento, à mercê dos elementos e dos animais selvagens. Eles eram, em essência, impotentes. Prometeu via o potencial da humanidade, mas sabia que, para florescer, eles precisavam de algo mais. Eles precisavam de uma centelha divina. Eles precisavam do fogo. O problema é que o fogo era um privilégio exclusivo dos deuses do Olimpo. Zeus, o rei dos deuses, havia decretado que o fogo deveria permanecer no céu, longe dos mortais. Mas Prometeu, movido por sua compaixão, decide desafiar Zeus. Ele sobe sorrateiramente ao Monte Olimpo, rouba uma brasa do fogo sagrado e a traz para a terra, escondida em um talo de funcho. A chegada do fogo transforma a existência humana. Com o fogo, os humanos podem se aquecer, cozinhar alimentos, afastar predadores e, o mais importante, forjar ferramentas e criar a civilização. O fogo não é apenas uma chama literal. Ele simboliza o conhecimento, a tecnologia, a arte e a razão. É a centelha da criatividade que eleva a humanidade de meros animais a seres pensantes e construtores. O roubo de Prometeu não foi por ganância ou malícia. Foi um ato de rebeldia por amor à humanidade. Mas, como podem imaginar, Zeus não ficou nada feliz com essa audácia. Ele ficou furioso. A transgressão de Prometeu não poderia ficar impune. O castigo foi terrível e exemplar. Zeus ordenou que Prometeu fosse acorrentado a uma rocha no Cáucaso, uma cadeia de montanhas distante. E para tornar o castigo ainda mais cruel, todos os dias, uma águia gigante vinha e devorava o fígado de Prometeu. Como ele era imortal, seu fígado se regenerava durante a noite, apenas para ser devorado novamente no dia seguinte. Um ciclo interminável de agonia. E não foi só Prometeu que foi punido. Zeus também decidiu punir a humanidade por aceitar o presente do fogo. Ele ordenou a criação da primeira mulher, Pandora. Ela foi dotada de beleza e charme pelos deuses, mas também recebeu uma caixa, ou um jarro, com a instrução de nunca abri-la. Movida pela curiosidade, assim como Eva, Pandora abre a caixa e libera todos os males do mundo.
doenças, sofrimento, inveja, guerra e a morte. A única coisa que permaneceu na caixa foi a esperança. Então, vamos comparar essas duas histórias. À primeira vista, elas parecem muito diferentes. Adão e Eva são humanos. Prometeu é um titã. O ato de Adão e Eva é de desobediência por curiosidade e desejo de ser como Deus. O ato de Prometeu é de desobediência por compaixão e desejo de ajudar a humanidade. Em uma história, a humanidade é a transgressora. Na outra, a humanidade é a beneficiária da transgressão de um Deus. Mas, se olharmos mais de perto, as semelhanças são impressionantes. Em ambos os mitos, existe uma lei divina. Uma ordem estabelecida que não deve ser quebrada. Comer o fruto proibido, roubar o fogo dos deuses. Nos dois casos, essa lei é violada. E a transgressão, não importa a motivação, gera consequências profundas e duradouras para toda a humanidade. Tanto na história bíblica quanto na grega, a humanidade perde um estado de inocência ou simplicidade e entra em um mundo de sofrimento e complexidade. Para Adão e Eva, a consequência é a expulsão do paraíso e a introdução do trabalho, da dor e da morte. Para a humanidade, na mitologia grega, o presente do fogo vem acompanhado da caixa de Pandora, que libera todos os males no mundo. Em ambos os cenários, o conhecimento adquirido tem um preço alto. Adão e Eva ganham o conhecimento do bem e do mal, mas perdem a imortalidade e a harmonia. A humanidade ganha o fogo, a civilização, mas também ganha o sofrimento e a morte. Essa tensão é o coração dessas histórias. A tensão entre o desejo humano, seja por conhecimento, poder ou simplesmente por uma vida melhor, e as leis divinas ou naturais que governam o universo. Essas histórias são uma forma de nossos ancestrais explorarem uma questão fundamental. Por que a vida é tão difícil? Por que existe sofrimento? Por que não vivemos em um paraíso? A resposta que esses mitos oferecem é que, em algum momento do passado, uma escolha foi feita, uma linha foi cruzada. Essa escolha, essa transgressão, nos definiu. Ela nos deu o conhecimento, a criatividade e a capacidade de construir nosso próprio destino, mas também nos deu a responsabilidade, a dor e a consciência de nossa própria mortalidade. A história de Prometeu é frequentemente vista como um símbolo da rebeldia humana contra a tirania. A busca pelo conhecimento, mesmo que isso signifique desafiar os deuses. Ele é um herói trágico, punido por seu amor pela humanidade. Já a história de Adão e Eva é uma lição sobre obediência, humildade e as consequências de tentar usurpar o lugar de Deus. Apesar das diferenças na interpretação moral, Prometeu como herói, Adão e Eva como pecadores, ambas as narrativas cumprem uma função semelhante. Elas marcam a transição da humanidade de um estado primitivo e inconsciente para um estado de autoconsciência e civilização. É o momento em que deixamos de ser apenas parte da natureza e nos tornamos agentes que a transformam para o bem e para o mal. Essas histórias de queda não são apenas contos antigos. Elas moldaram profundamente o pensamento ocidental. A ideia do pecado original, por exemplo, influenciou séculos de teologia, filosofia e arte cristã. A figura de Prometeu inspirou incontáveis artistas, escritores e revolucionários, tornando-se um símbolo da luta pela liberdade e pelo progresso humano. Pensem no romance Frankenstein, de Mary Shelley, que tem o subtítulo O Moderno Prometeu. O Dr. Frankenstein, assim como Prometeu, desafia as leis da natureza ao criar vida, e as consequências são catastróficas. No final, o que essas histórias nos dizem é que ser humano é viver nessa tensão. É ter a centelha divina da criatividade e do conhecimento, mas também carregar o fardo da mortalidade e do sofrimento. É ter a liberdade de escolher, mas também a responsabilidade de arcar com as consequências de nossas escolhas. A transgressão, seja ela vista como pecado ou como heroísmo, é o que nos torna humanos. É o que nos tirou do jardim da inocência e nos jogou no complexo, doloroso, mas também maravilhoso mundo da experiência humana. Esses mitos nos lembram que nosso conhecimento e nosso poder têm um preço, e talvez a sabedoria não esteja em tentar voltar a um paraíso perdido, mas em aprender a viver com a complexidade que ganhamos, usando a esperança que restou na caixa de Pandora para navegar pelos desafios
que nós mesmos ajudamos a criar. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa reflexão sobre mitos e seus significados, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Já parou para pensar que histórias incrivelmente parecidas podem surgir em culturas completamente diferentes, separadas por oceanos e séculos? Hoje, vamos mergulhar em duas das mais poderosas narrativas de destruição e renascimento da história da humanidade: o dilúvio de Noé, da tradição judaico-cristã, e o mito de Deucalião e Pirra, da mitologia grega. Ambas contam sobre um mundo devastado pela água, mas também sobre a incrível resiliência e a esperança de um novo começo. Fique comigo para descobrir as semelhanças impressionantes e as diferenças cruciais que revelam muito sobre a visão de mundo de cada uma dessas civilizações. Vamos começar com a história que muitos de nós conhecemos desde a infância: a Arca de Noé. No livro de Gênesis, a Bíblia nos conta que Deus observou a terra e viu que a maldade humana havia se espalhado por toda parte. A corrupção e a violência eram tantas que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Em sua tristeza e justiça, ele decidiu purificar o mundo com um dilúvio avassalador, um grande reset para a criação. Mas em meio a toda essa corrupção, havia um homem justo. Um homem que andava com Deus, Noé. Deus instruiu Noé a construir uma arca gigantesca, um navio de proporções épicas, feito de madeira de gofer e selado com piche por dentro e por fora. As medidas eram precisas, um projeto divino para garantir a sobrevivência. Noé deveria levar para dentro da arca sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. Mas a missão não parava por aí. Ele também deveria reunir um casal de cada espécie de animal que vivia na terra, dos grandes elefantes aos pequenos insetos, para preservar a vida animal. Era uma tarefa monumental, que certamente atraiu o escárnio e a zombaria de seus vizinhos, que não podiam compreender a iminência do desastre. Noé, no entanto, obedeceu. Ele confiou. E então, as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. Choveu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. As águas subiram, cobrindo as planícies, as colinas e até as mais altas montanhas. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca pereceu. Apenas Noé, sua família e os animais a bordo da arca flutuavam seguros sobre o vasto oceano que agora cobria o planeta. A arca se tornou um microcosmo da vida, um refúgio flutuante em meio à destruição total. Imagine a cena: o som constante da chuva, o balanço da arca, a escuridão lá fora e a responsabilidade de cuidar de toda a vida remanescente. Após 150 dias, as águas começaram a baixar. A arca finalmente repousou sobre os montes de Ararat. Para testar se a terra já estava seca, Noé primeiro soltou um corvo, que ia e voltava. Depois, soltou uma pomba, que retornou por não encontrar lugar para pousar. 7 dias depois, ele a soltou novamente, e ela voltou ao entardecer com um ramo de oliveira no bico. Era o sinal. A vida estava ressurgindo. A paz estava sendo restaurada. Quando finalmente saíram da arca, a primeira atitude de Noé foi construir um altar e oferecer um sacrifício a Deus, em agradecimento pela salvação. Em resposta, Deus fez uma aliança com Noé e toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. E o sinal dessa aliança, dessa promessa eterna, foi o arco-íris no céu. A história de Noé não é apenas sobre destruição, é sobre fé, obediência e a promessa divina de um novo começo, um recomeço moral para a humanidade. Agora, vamos viajar da antiga Mesopotâmia para a Grécia Antiga e conhecer uma história com paralelos surpreendentes. Na mitologia grega, a humanidade também passou por diferentes eras. A Era de Bronze foi marcada pela violência e pela corrupção. Os homens eram guerreiros cruéis que não honravam os deuses e viviam em constante conflito. Zeus, o rei dos deuses no Monte Olimpo, observava essa depravação com crescente fúria. Cansado da arrogância e da maldade dos mortais, ele decidiu, assim como o Deus bíblico,
erradicar a humanidade com um grande dilúvio. Um ato de purificação para limpar a terra de sua própria criação corrompida. No entanto, nem todos os deuses concordavam com essa aniquilação total. Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses para dá-lo aos homens, e que sempre teve um carinho especial pela humanidade, soube dos planos de Zeus. Secretamente, ele avisou seu filho, Deucalião, que era o rei da Tessália. Deucalião era conhecido por sua piedade e justiça, assim como sua esposa, Pirra, filha de Epimeteu e Pandora. Seguindo o conselho de seu pai, Deucalião construiu uma arca, ou um grande baú de madeira, e a abasteceu com provisões. Quando Zeus abriu as comportas celestiais e o deus do mar, Poseidon, agitou os oceanos, a chuva torrencial inundou o mundo. As cidades, os campos e os templos desapareceram sob as águas. Por 9 dias e 9 noites, Deucalião e Pirra flutuaram sobre as águas turbulentas, sozinhos, como os únicos sobreviventes da raça humana. A arca deles, muito menor e mais simples que a de Noé, acabou por encalhar no cume do Monte Parnaso, um dos picos mais altos da Grécia. Ao saírem, eles se depararam com um mundo desolado e silencioso. A solidão e a responsabilidade de serem os últimos humanos pesavam sobre seus ombros. Em gratidão por sua sobrevivência, a primeira coisa que fizeram foi um sacrifício a Zeus. Comovido pela piedade do casal, Zeus enviou Hermes, o mensageiro dos deuses, para lhes conceder um desejo. Deucalião não pediu riquezas ou poder, ele pediu que a humanidade fosse restaurada. Então, eles receberam uma enigmática instrução do oráculo da deusa Temis. Cubram suas cabeças e joguem os ossos de sua mãe por sobre os ombros. A princípio, ficaram horrorizados com a ideia de profanar os restos mortais de suas mães, mas o sábio Deucalião decifrou o enigma. A mãe era a Mãe Terra, Gaia, e seus ossos eram as pedras do chão. Então, Deucalião e Pirra cobriram seus rostos e começaram a caminhar, atirando pedras para trás. As pedras que Deucalião jogava se transformavam em homens, e as que Pirra jogava se transformavam em mulheres. Assim, uma nova raça de humanos, mais forte e resiliente, nascida da pedra, repovoou a terra. Essa nova humanidade, descendente de Deucalião e Pirra, daria origem aos helenos, o povo grego. Essa história, assim como a de Noé, fala sobre a ira divina contra a corrupção, a sobrevivência de um casal justo e o renascimento da civilização. Ao colocar as duas histórias lado a lado, as semelhanças são impressionantes. Em ambas, temos uma divindade ou um grupo de divindades que decide destruir a humanidade por causa de sua corrupção e maldade. Em ambos os casos, um casal justo é avisado e sobrevive à catástrofe em uma embarcação. Tanto Noé quanto Deucalião demonstram sua piedade fazendo um sacrifício assim que pisam em terra firme. E, finalmente, em ambos os contos, esse casal é encarregado de repovoar a terra, marcando um novo começo para a humanidade. Esses paralelos nos fazem questionar: seriam ecos de um evento real pré-histórico, uma grande inundação que marcou a memória coletiva de diferentes povos? Ou seriam arquétipos, histórias universais que surgem para explicar os ciclos de destruição e criação que vemos na natureza e na sociedade? Muitos estudiosos acreditam que mitos de dilúvio são comuns em várias culturas ao redor do mundo da Mesopotâmia, com a epopeia de Gilgamesh até as Américas e a Oceania, possivelmente inspirados por inundações locais catastróficas que foram ampliadas pela tradição oral. Contudo, as diferenças entre as histórias de Noé e de Deucalião são igualmente reveladoras. Elas nos mostram muito sobre as teologias e valores de cada cultura. Na narrativa bíblica, o dilúvio é um ato de um único Deus monoteísta, que age por justiça moral, mas também por misericórdia, estabelecendo uma aliança direta com a humanidade. O foco está na relação entre Deus e o homem, na fé e na obediência. A nova humanidade descende diretamente de Noé e sua família, mantendo uma continuidade biológica. O arco-íris, como símbolo da promessa divina, é uma imagem poderosa de esperança e reconciliação. Já no mito grego, a decisão é tomada em um panteão de deuses politeístas, com suas próprias intrigas e alianças. A sobrevivência de Deucalião
depende da intervenção de um titã que desafia a autoridade de Zeus. A recriação da humanidade não é biológica, mas mágica, a partir de pedras. Isso reflete uma visão de mundo, onde os deuses são mais caprichosos e a relação com eles é mais transacional. A nova humanidade nasce literalmente da Terra, simbolizando uma conexão profunda com a natureza e talvez uma visão mais dura e pragmática da existência humana. Ambas as histórias, no entanto, compartilham uma mensagem central e atemporal: a esperança. Mesmo após a mais completa devastação, a vida encontra um caminho para continuar. Elas nos ensinam que, após o julgamento, vem a purificação. Após a destruição, vem a renovação. São narrativas que nos lembram da fragilidade da civilização, mas também da incrível capacidade humana de sobreviver, reconstruir e recomeçar, seja pela fé em uma promessa divina ou pela resiliência de nascer da própria pedra. A água que destrói é também a água que purifica e permite que uma nova semente brote. Qual dessas histórias ressoa mais com você? A aliança de Deus com Noé ou a mágica reconstrução de Deucalião e Pirra? Deixe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Essas narrativas milenares continuam a nos fascinar porque tocam em medos e esperanças que são universais. Se você gostou dessa jornada comparativa entre mitos e textos sagrados, não se esqueça de se inscrever no canal Verso Sagrado e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Já parou para pensar no que conecta Moisés a Hércules ou Davi a Perseu? À primeira vista, eles parecem pertencer a mundos completamente distintos, mas, se olharmos de perto, vamos descobrir um fio condutor poderoso que une todos eles: a missão divina. Tanto nas páginas sagradas da Bíblia, quanto nos épicos poemas gregos, encontramos figuras extraordinárias que não são apenas fortes ou corajosas, mas que são escolhidas por uma força superior. Elas são chamadas para cumprir um propósito que vai muito além de suas próprias vidas. Essa é a essência do herói com missão divina. Vamos começar com os heróis bíblicos. Pense em Moisés. Ele não era um guerreiro treinado ou um rei poderoso desde o início. Era um homem que fugiu do Egito, vivendo como pastor. Mas Deus o chama através de uma sarça ardente e lhe dá uma missão monumental: libertar o povo de Israel da escravidão. A jornada de Moisés é marcada por uma constante comunicação com Deus. Ele recebe as leis, guia o povo pelo deserto e realiza milagres, não por sua própria força, mas como um instrumento da vontade divina. A fé inabalável e a obediência são suas maiores armas. Agora, olhemos para Davi. Ele começa como um jovem pastor, o caçula de sua família, aparentemente o menos provável de se tornar um herói. Mas ele é ungido por Samuel, escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Sua vitória contra o gigante Golias não é apenas um feito de coragem e habilidade com uma funda. É uma demonstração de fé. Davi declara que luta em nome do Senhor dos Exércitos. Sua vida inteira, com seus triunfos e falhas, é uma história sobre seguir um chamado divino, sobre ser um líder segundo o coração de Deus. Personagens como Gideão, Sansão e os profetas também seguem esse padrão. Pessoas comuns, capacitadas por Deus para realizar feitos extraordinários e transformar a nação. Agora, vamos cruzar o Mediterrâneo e desembarcar na Grécia Antiga. Aqui, os heróis também são frequentemente tocados pelos deuses, mas de uma maneira um pouco diferente. Hércules, talvez o mais famoso de todos, é filho de Zeus, o rei dos deuses. Sua força sobre-humana é uma herança divina. Seus famosos 12 trabalhos não são uma escolha pessoal. São uma penitência imposta a ele pelos deuses. Uma missão que ele deve cumprir para expiar um erro terrível e provar seu valor. Cada trabalho é um teste de força, astúcia e resistência. E muitas vezes ele recebe ajuda ou enfrenta a ira de diferentes divindades do Olimpo. E que tal Perseu? Sua missão de matar a Medusa, a Górgona que transformava homens em pedra, lhe é dada por um rei traiçoeiro. Mas para ter sucesso, ele precisa da ajuda direta dos deuses. Hermes lhe dá sandálias aladas e uma espada especial.
e Atena lhe oferece um escudo polido para que ele possa ver o reflexo da Medusa sem olhar diretamente para ela. Perseu é corajoso, sem dúvida, mas seu sucesso depende inteiramente das ferramentas e da orientação divina que recebe. Ele é um agente, cumprindo uma tarefa que os próprios deuses endossam. Outro grande exemplo é Jasão e os Argonautas. Sua busca pelo Velocino de Ouro é uma missão épica, cheia de perigos e desafios. A deusa Hera, protetora dos heróis, guia e protege Jasão ao longo de sua jornada. Ela o favorece e manipula eventos para garantir seu sucesso. Novamente, vemos um herói mortal que, embora corajoso e líder, depende da intervenção e do favor de uma força divina para alcançar seu objetivo monumental. Então, qual é o elo comum? Em ambas as tradições, o herói é aquele que transcende a normalidade porque aceita ou é forçado a aceitar um chamado superior. Seja Moisés liderando seu povo para a liberdade sob a orientação de um único Deus, ou Hércules provando sua virtude aos deuses do Olimpo, a narrativa é a mesma em sua essência. Um indivíduo é escolhido para uma tarefa que moldará o destino de muitos. A grande diferença, talvez, esteja na natureza dessa relação. Na Bíblia, a missão divina está intrinsecamente ligada a um plano moral e espiritual para toda uma nação. Os heróis são instrumentos da aliança de Deus com seu povo. Sua fé, obediência e retidão moral são tão importantes quanto sua coragem. Na mitologia grega, a missão é muitas vezes uma questão de honra pessoal, glória, penitência ou até mesmo o resultado dos caprichos e rivalidades entre os deuses. Os heróis gregos precisam provar sua força e virtude, buscando o kleos, a glória imortal que será cantada pelos poetas. Sua moralidade pode ser complexa e por vezes questionável, mas sua bravura e capacidade de realizar o impossível são o que os definem. Apesar das diferenças, a lição central é poderosa e ressoa até hoje. Essas histórias nos mostram que a verdadeira heroicidade muitas vezes envolve um propósito maior que nós mesmos. Coragem, fé e a busca por um propósito são os elementos que transformam uma pessoa comum em um herói lendário. Tanto a Bíblia quanto os mitos gregos nos ensinam que, quando guiados por uma força maior, somos capazes de feitos que jamais imaginaríamos. Essas narrativas, passadas de geração em geração, continuam a nos inspirar. Elas nos fazem perguntar: qual é a nossa missão? Qual é o propósito maior que nos guia? Seja na fé, na busca por justiça ou na superação de desafios pessoais, o arquétipo do herói com missão divina vive dentro de cada um de nós, esperando ser despertado. Gostou dessa análise? Explorar esses paralelos entre culturas tão distintas nos ajuda a entender melhor a condição humana e nossa eterna busca por significado. Aqui no Verso Sagrado, adoramos mergulhar nessas histórias que moldaram o mundo. Se você curtiu essa viagem pela história e pela mitologia, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E o mais importante, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Temos muito mais conteúdo fascinante vindo por aí. Deixe um comentário aqui embaixo me dizendo qual é o seu herói favorito, seja da Bíblia ou da mitologia grega, e por quê. Eu adoraria saber a opinião de vocês.